Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos lá começar a nossa aula de 1.3 de História do SUS, ou da evolução, de como que esse SUS foi sendo construído, de como que esse sistema de saúde pública, né, de como que foi se dando a história dessa saúde pública em nosso país, certo? Vamos lá. Em nossa última aula, eu havia feito uma pergunta, né? Eu falei assim, olha só, nós temos muitas empresas, nós estamos já na época de Getúlio Vargas, né? Já estamos na década de 30, 40, já existe a lei Eloy Chaves, por exemplo, né? Nós já temos as CAPs, chega lá Getúlio, década de 30, e ele faz uma rápida industrialização. Ele faz uma rápida industrialização. Já havia começado, nós já tínhamos grandes empresas, ou já tínhamos muitas empresas sendo feitas, criadas ou vindas, ou então vindo para o nosso país. Getúlio vem e faz com que isso fique tudo mais intenso. Começam a ter mais êxodo rural e começam a ter mais pessoas vindo de outros países para cá também. Só que nós não temos emprego para todo mundo. E aí veio a minha pergunta. Essas pessoas começam a formar bolsões de pobreza no entorno das cidades ou nas suas periferias. Só que nós não temos sistemas de saúde. Fora as CAPs, nós não temos outro modelo de saúde a não ser o modelo previdenciário, que é o nosso primeiro modelo formal aí de saúde no nosso país. E aí eu pergunto, vocês acham que isso vai dar certo? As pessoas formando bolsões no entorno das cidades. Vocês acham que isso vai dar certo? Não vai, gente, é claro que não vai dar certo. Ali eu começo a disseminar muito mais doenças. As pessoas estão juntas, as pessoas estão em espaços pequenos, em casas pequenas, em casas muito mal feitas e muito próximas, né? E sem emprego e sem assistência de saúde. Isso tende a dar muito errado e a gente vai ver que vai dar muito errado mesmo. Certo? Voltando então, esse foi o slide que a gente viu em nossa última aula. Nós então temos uma rápida industrialização, mas nós não temos emprego para todo mundo. Isso forma grandes bolsões de pobreza. Certo? Aí, gente, a gente entra num ponto bacana para a gente pensar. As antigas CAPs são substituídas pelos IAPs. Então, olha só, volta aqui para mim na tela. Anota num cantinho do seu caderno, do seu bloquinho, faz uma linha do tempo. CAPs, setinha, IAPs, ou IAPs, como você quiser chamar. Vai fazendo isso como se fosse uma mini linha do tempo que você vai ver como é que as coisas vão se dando, tá? Então, o que era CAPS passa a ser IAP ou IAP. E o que que isso muda? Volta para a tela, vamos lá. As antigas CAPs são substituídas pelos institutos de aposentadorias e pensões. Antes eram caixas, não era? Agora passam a ser institutos. Se era caixa, volta aqui para mim. Se era caixa, era da sua empresa. Lembra disso? Eu falei do seu hospital. Eu até comentei assim, ó. As CAPs não se davam de forma automática. Não era isso? As CAPs se davam para as pessoas da cidade, não se davam para as pessoas da roça ou do meio rural. E as CAPs não eram criadas de forma automática. Perfeito. Para que eu pudesse criar, eu tinha que reunir o pessoal da minha empresa e falar assim, gente, nós vamos criar aí as CAPs. Beleza. E aí a gente iria criar a CAP da nossa empresa, ou a caixa da nossa empresa. Já no IAP, o que era caixa se tornou instituto, certo? Instituto. O que era CAPs passam a ser IAPs. Volta para a tela. Olha aqui. Nesses institutos, os trabalhadores eram organizados por categoria profissional. Marítimos, comerciários, bancários e não mais por empresa. Em 1933, foi criado lá quando a gente passa de CAPs para IAPs, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadorias e Pensões,
o dos marítimos. Volta aqui para mim. Olha que bacana então a gente pensar isso, como é que as coisas foram se dando ao longo do tempo. Primeiro nós tínhamos as CAPs, não eram? As CAPs eram das empresas. Se lá dentro dessa empresa nós tínhamos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, físio, nutri, não importava. Importava era que nós tínhamos uma caixa e cada um dessas pessoas que quisesse fazer parte da CAPES tinha que contribuir com 3% do seu salário e o patrão com 1% da renda bruta, certo? No IAP ou no IAP, a gente vai ter isso por categoria profissional. Não é mais por uma caixa para toda a empresa. Então agora é por categoria, por classes, né? Por área. Quer dizer que os médicos vão ter o IAP deles, os enfermeiros vai ter o IAP deles, os técnicos. Então cada profissão, cada área vai ter o seu IAP. O primeiro foi o dos marítimos. Primeiro foi o dos marítimos, como a gente viu aí no slide, certo? Voltando então, 33, criado o primeiro IAP, o dos marítimos, certo? Vamos lá então. Os IAPs são mantidos por contribuição tríplice. Tá aí no slide para a gente pensar. Isso também mudou, você precisa comparar, você precisa fazer o seu quadro comparativo entre CAPs e IAPs. Nas CAPs, nós tínhamos empregados e empresas somente. Empregados com 3% da sua renda bruta, aliás, desculpa, 3% do seu salário e as empresas com 1% da sua renda bruta, certo? Agora, no IAP, vou até apagar isso aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, borracha, deixa eu apagar isso aqui, porque isso é lá das CAPs, ó, isso não é do IAP. Agora, como a gente está falando dos IAPs, nós estamos falando de uma contribuição tríplice entre empregados e empresas que já faziam isso nas CAPs, mas que agora nós temos a participação do Estado. Ele também vai contribuir com esses IAPs, ele também vai custear esses IAPs, certo? Passando aí, então, esse slide, já na década de 60, a Lei Orgânica de Previdência Social, que foi sancionada em 1960, ele faz o que, gente? Unifica todos os IAPs. Volta aqui para mim agora. Olha só que bacana como é que as coisas foram se dando. Eu tinha CAPs, eu passo a ter os IAPs ou os IAPs. Esses agora são por categorias profissionais e não mais por empresas. Perfeito. Eu tenho, então, médicos, enfermeiros, empresários, gerente de banco, cada profissão, cada área, cada classe com o seu IAP. Só que aí nós temos uma lei na década de 60, ou no ano de 1960, que vai unificar todos esses IAPs. Então, vai juntar todos esses IAPs em um só. Agora eu pergunto de novo, vocês acham que isso foi fácil? Pensa só, vamos pensar no IAP lá dos próprios também bancários. O pessoal ganhava bem, o pessoal sempre ganhou muito bem, sim ou não? Né? Então pensa que era um IAP muito bom. Você tinha pensões, assistência médica, então você tinha muita coisa muito boa, perto de um IAP de uma outra classe, que era uma classe que não fosse ganhar tanto, uma classe mais pobre, digamos assim, uma classe que eu digo, uma classe de emprego, né? Que, por exemplo, ganhasse menos. Então, era um IAP mais pobre e nós tínhamos IAPs mais ricos. É assim que os textos até contam, não é? É assim que os livros nos contam isso. Nós tínhamos IAPs mais pobres e IAPs mais ricos. Como é que eu junto esses dois IAPs? Como é que eu faço isso? Né? Vocês acham que isso se dá de uma forma muito tranquila? É claro que não. Aqueles que têm ótimos IAPs não vão aceitar também juntar com os outros IAPs. E isso gera uma certa revolta. Vai aí para a tela para a gente, ó. Isso gera uma certa revolta dessas pessoas. Claro, nós temos IAPs mais pobres e IAPs mais ricos. E é importantíssimo grifar, gente, que os trabalhadores rurais
só são incorporados ao sistema 3 anos mais quando foi feita essa lei, certo? Que instituiu o Fundo Rural. Ou seja, gente, volta aqui para mim na tela. Só na década de 60 que as pessoas que viviam no meio rural passaram a ter direito ou passaram a ter acesso à previdência social. Até então, essas pessoas eles não tinham assistência nenhuma, seja de previdência ou seja de assistência médica. Certo? Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Então, nós temos essa tentativa de juntar os IAPs, as pessoas revoltam, isso não dá muito certo, não. E aí, a gente falou também sobre o Fundo Rural. Passando aí, nós temos um movimento de 64 e as suas consequências. Volta aqui para mim na tela. Gente, queira você chamar de golpe, movimento, ditadura, nós não vamos entrar nesse mérito político aqui não, tá? Nós vamos entrar nos fatos da saúde pública. Nós entramos então, de fato, em um período em que esse governo, em que o Estado foi também regido por um governo também militar, tá bom? E a gente vai entender como que foi esse governo também militar para com a saúde pública, tá? Que pode ser questão da sua prova. Isso tudo aqui baseado em livro, baseado em autor, baseado em teses que vão trazer para a gente, vão de alguma forma mostrar para a gente como é que foi esse período. Então aqui não estamos fazendo uma talvez análise política, tá bom? Nós estamos fazendo uma análise técnica desse período, correto? Vamos lá então, movimento de 64, movimento de Estado, golpe de Estado, ditadura, seja lá como você quiser chamar. Então as forças armadas aí, eles fazem um movimento de Estado. Em 31 de março de 64, instalam um regime militar, correto? E nós temos algumas ações, se nós temos um governo aí que vai fazer as ações de saúde, nós temos ações do regime militar na Previdência Social. Faltou um acentinho aqui, né, gente? Na Previdência Social. Quer dizer, então, que esse governo governa e ele também vai ter ações dentro da Previdência Social. A primeira delas, ou uma das mais rápidas, foi o processo de unificação dos IAPs ou dos IAPs, previstos lá em 1960, lembra? Que eu falei que tentou se juntar, mas as pessoas também revoltaram e tudo. E lá em 67, então, eu junto todos os IAPs. Como é que isso passa a chamar? Olha aqui para mim, volta aqui para a tela. INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. INPS. Vai lá naquela mini linha do tempo que você está fazendo. CAPS, setinha. IAPS, setinha e INPS. Você tem que saber explicar cada coisa dessa. Cada item desse, né? Cada coisa dessa, cada item desse. Olha só. As CAPs, escreve embaixo. 3, 4, 5 tópicos. O que eram as CAPs? A quem elas se davam? De que jeito que elas eram criadas e etc. Depois das CAPs, IAPs. Como é que esses IAPs se deram? O que muda de uma CAPs para um IAP? Década de 60, eu tento mudar, eu tento juntar todos os IAPs. Não deu certo no início, mas deu certo depois. Eu junto todos eles e vira o INPS. O que é o INPS? Gente, são todos os IAPs juntos. Agora eu faço uma pergunta de novo para você. Se eu junto todos os IAPs, eu tenho muito ou eu tenho pouco dinheiro junto? Gente, eu tenho muito dinheiro junto. Pensa eu juntar todos os IAPs do país em um só saco, em uma só conta. É muito dinheiro junto, é muito dinheiro junto. Então vai pensando nessas coisas que a gente vai entender como que foram feitas essas ações a partir disso, certo? Vamos lá então. 67, coloca aí na tela pra gente. 67, eu implanto o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que nada mais é do que a soma de todos os IAPs juntos. Então, eu somo todos os IAPs, eu junto, eu unifico esses IAPs e eles se tornam o INPS. Essa criação do INPS propiciou a
unificação dos diferentes benefícios a nível dos IAPs. É por isso que o povo revoltou lá, gente. Você lembra disso? Porque agora todo mundo vai ter os mesmos benefícios. Não tem mais IAP rico nem IAP pobre. Todo mundo vai ter os mesmos benefícios, ok? Na medida em que todo trabalhador urbano com carteira assinada era automaticamente contribuinte, automaticamente beneficiário do novo sistema, foi grande o volume de recursos financeiros capitalizados. Olha só, gente, é grande mesmo. Automaticamente eu sou contribuinte, automaticamente eu sou beneficiário. Ué, quer dizer, gente, volta aqui para mim, que eu não tenho escolha. Se eu tenho emprego, se eu tenho carteira assinada, já que eu tenho CLT, né? Já que eu tenho CLT, eu vou ter carteira assinada. Queira eu ou não, eu vou ter que contribuir com o INPS, que é como é hoje, né, gente? Queira você ou não, você contribui todo mês com uma parte do seu salário para o INSS, no caso de hoje, certo? Voltando aí para a tela, então é grande esse volume de recurso financeiro, como eu falei, é muito dinheiro junto. Devido ao grande volume, o governo decidiu investir em contratos e convênio com médicos e instituições privadas, formando então um sistema médico industrial. Volta aqui para mim. O Estado então percebe o seguinte: eu juntei todos os IAPs, eu tenho muito dinheiro e agora eu preciso fazer essas ações para todo mundo, geral. Todo mundo que tem carteira assinada, gente, veja lá. Para que eu possa fazer parte de um IAP, eu tenho que ter emprego. Não esqueça disso, que é o ponto crucial de tudo que a gente está falando, tá bom? Quer dizer, então, que se eu tenho emprego, eu faço parte de um IAP, contribuo com o INPS de forma automática, certo? E o Estado percebe que não vai dar conta de fazer todas essas ações. E ele percebe que é muita gente para ele fazer assistência à saúde, à pensão e etc. O que ele faz então? Ele começa a comprar serviços médicos de empresas e de médicos, formando um sistema médico industrial. Então ali começa a nossa cultura do nosso país de que o Estado compra serviço privado de saúde, né? Que a gente vê muito essa prática até hoje com o SUS mesmo, né? O SUS vem, traz toda a ideia que ele traz, mas ainda temos muita compra de serviço privado feita pelo SUS. Isso vem daí, então isso nasce nesse período, correto? Voltando então para a tela, vamos lá. Sistema médico industrial começa aí na época dessas ações do regime militar. Vamos lá, vamos passar aqui o slide. Esse sistema foi se tornando cada vez mais complexo. Por quê, gente? Muita gente, muito serviço para fazer, muita assistência à saúde tinha que ser feita. E isso tudo é complexo, né, gente? Por mais que eu compre serviço privado, isso é muito complexo. Tanto do ponto administrativo quanto do ponto financeiro, dentro da estrutura do INPS que se tinha, certo? E isso, gente, como ficou cada vez mais complexo, acaba levando a uma criação de uma estrutura própria administrativa. Olha só, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Olha só, gente, o INAMPS, chegamos na época do INAMPS, quase SUS aqui já, né, gente? Quase SUS aqui já. O INAMPS, volta aqui para a minha tela. Olha só, vai lá na sua mini linha do tempo, nós colocamos as CAPs, colocamos os IAPs, CAPs setinha, IAPs setinha, INPS setinha para baixo, INAMPS, ele é um braço do INPS. Olha só, vamos lá de novo. Eu tinha as CAPs, certo? Passei a ter IAPs, deixei de ter CAPs. IAPs, juntei todos eles, virei INPS. Deixei de ter IAPs. Agora eu tenho INPS. Eu deixo de ter INPS para ter INAMPS? Não. Ele é um braço do INPS. Ele é uma estrutura própria, certo? Então, uma setinha para baixo e coloca aí INAMPS, certo? INAMPS aí, Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social, como está aí na sua tela, certo? Vamos seguindo aí na sua tela. Em 75 foi instituído no papel o Sistema Nacional de Saúde, que estabelecia de forma sistemática o campo de ação na área de saúde dos setores públicos e setores privados, para o desenvolvimento das atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, em 75, nós temos um sistema nacional de saúde que vai começar a pensar as ações de modo curativo, como já era feito, e isso fica a cargo do Ministério da Previdência, e começamos a pensar uma medicina preventiva também, de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então vejam, gente, olha aqui para mim, volta para mim, vejam que a gente começa a falar de algumas ações de prevenção. Década de 70 é quando surge o PNI, quando vai aí agora surgir também vacinas, por exemplo, né? Então a gente começa a pensar mais em atenção básica. Até mesmo porque, gente, década de 70, 80 aponta pra gente péssimos indicadores. Por exemplo, eu vou te falar mortalidade infantil ou morte materno-infantil. Morria-se muito, mães, crianças, nessa década de 70, nessa década de 80. É onde a gente tem os níveis mais altos de morte infantil, por exemplo. Certo? Então tá aí, Sistema Nacional de Saúde, próximo slide, tendo como referência as recomendações internacionais e a necessidade de expandir cobertura. Em 76, inicia-se o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e de Saneamento, o PIAS. O PIAS, ele vem para expandir, então, as ações de saúde e de saneamento, para interiorizar, para levar para o meu interior do país essas ações. O PIAS se configura como o primeiro programa de medicina simplificada do nível federal. E olha que bacana, gente, vai permitir a entrada de técnicos provenientes do movimento sanitário no interior do aparelho de Estado. Volta aqui para mim. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar de reforma sanitária. É a aula seguinte já, tá? Mas eu já vou te contar que os técnicos, que as pessoas dessa reforma sanitária, ou os chamados sanitaristas, eles começam a poder entrar dentro do aparelho do Ministério da Saúde. E quando você chega nessa aula, você vai ver que a reforma sanitária tinha o intuito de reformar esse quadro sanitário mesmo, certo? Feito isso, então, esses técnicos eles começam a entrar dentro do aparelho do Estado. E aí começa a poder levar as ideias de uma reforma sanitária, certo? Então falamos de PIAS, volta aí para a tela, já também falamos de PIAS e falamos que os técnicos começam a entrar dentro do próprio Ministério da Saúde, aí dentro do aparelho do Estado. 75, nosso país entra em crise novamente, né? Uma crise política também e tudo. E aí, gente, a gente passa a poder entender que o modelo de saúde previdenciário, ou seja, todo esse modelo que a gente teve com CAPS, IAPs, INAMPs e tudo, começa a mostrar suas mazelas. Volta aqui. Para mim sempre mostrou, né, gente? Se a gente for fazer uma análise técnica, para mim sempre mostrou essas mazelas. Mas os livros contam então que a gente entra em crise em 75 e escancara que esse modelo previdenciário não ia dar certo. E por que ele não ia dar certo? Vamos lá, volta para a tela aí. Olha aí por quais motivos que esse modelo começa a poder mostrar suas mazelas. Olha só, por ter priorizado a medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva, como as endemias, as epidemias e os indicadores de saúde. Como eu falei agora há pouco, né, gente? Mortalidade infantil, por exemplo, como era alto. Se a gente for, né, pegar uma análise, década de 70 para cá, década de 70 foi o auge, foi os índices que a gente tem como piores até hoje, certo? Aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na atenção médica hospitalar de complexidade crescente.
Nós já falamos isso lá naquela aula 0, você lembra? O foco do modelo de saúde previdenciário era o quê, gente? Era a medicina curativa. Esse era o foco. Era assim que se pensava em fazer saúde. Centrado no médico, modelo biomédico, modelo médico centrado. Conversamos já muito sobre isso, certo? Vamos lá? Próximo slide. Incapacidade do sistema em atender a uma população cada vez maior de marginalizados. Lembra que a gente falou sobre isso? Que forma os bolsões de pobreza, que sem carteira assinada e como não tinha emprego, não tinha contribuição previdenciária, se viam excluídos do sistema. Volta aqui para mim. Olha só, é muito claro, gente, é muito óbvio, é muito óbvio. Se eu não tenho emprego, eu não tenho acesso ao INAMPS. Se eu não tenho como ir ao INAMPS, eu estou doente. Se eu estou doente, eu posso passar essa doença para o outro. E começa a disseminar e disseminar e disseminar doenças. Certo? Vamos para a tela. Próximo slide. Desvios de verba do sistema previdenciário para cobrir despesas de outros setores e para realizar obras por parte do governo federal. Gente, e aí a história conta isso pra gente, que foi usado o dinheiro da saúde para diversas outras áreas, para diversos outros fins, para fazer ponte, rodovia e etc. E que teve desvios de verba durante esse período. Certo? Vamos mais. Na tentativa de conter esses custos, na própria também tentativa de conter essas fraudes, como a gente falou agora, desvio de verbas e tudo, o governo cria em 81 o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, o CONASP, ligado ao INAMPS. Então, foi um órgão para poder tentar conter tantos desvios e fraudes que se estava tendo no INAMPS, certo? Dentro do CONASP, quem estava lá também? Técnicos ligados ao movimento da reforma sanitária, ou do movimento sanitário, que começaram a trazer ideias também de que nós teríamos que fazer uma reforma do quadro sanitário, certo? Passando aí o slide ainda, no ano de 83 foi criado a AIS, Ações Integradas de Saúde, Previdência, Saúde e Educação, visando um novo modelo assistencial que pudesse incorporar o setor público, procurando aí integrar ações de forma curativa, preventiva e educativa ao mesmo tempo. Assim, a Previdência passa a comprar e pagar serviços prestados por estados, municípios e hospitais filantrópicos, públicos e universitários. Nós já falamos que a Previdência comprou muito do setor privado, né? Ele começa assim. E no final, lá em 83 já, né, gente? Ele passa a poder comprar também de estados, municípios. Então, ele volta mais para o estado e ele começa a pensar em ações preventivas, educativas. Começa a dar uma cara de que precisamos reformar o quadro sanitário. Ele tenta sobreviver, é um sistema aí também previdenciário que tenta viver, mudando as suas ações, mas talvez já seja tarde demais. Certo? Nós temos aí o fim do regime, né? O fim desse movimento, o fim desse período de governo aí, talvez também militar. Nós temos as pessoas efervescidas por um movimento de diretas já, ou seja, que querem votar, escolher as pessoas para que possam também governar, e as pessoas também passam a querer ter o direito de ter saúde. Movimento das diretas já e a eleição de Tancredo Neves marcam o fim do regime militar, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área da saúde. E é aí que eu crio o CONAS e o CONASENS, famosos aí, né? Famosos, CONAS e CONASENS. Certo, gente? Olha só, a aula está encerrando agora, nós vamos ter a aula 1.4 já, só pra gente fechar a história do SUS. A próxima aula é curtinha, tá acabando.
aguenta firme, eu tô contigo, você tá comigo, nós estamos juntos até a posse. Tá acabando a história do SUS e isso vai cair na sua prova. Anota tudo que eu falei. Certo? Um abraço para você e a gente volta já já na aula de 1.4 para fechar isso aqui tudo. Um abraço. Tchau.